Vetor polarização. Que venha a ser o vetor polarização. Do ponto de vista macroscópico, é mais fácil considerar um volume específico do material e qual o comportamento ele tem na presença de campos elétricos. Tá? Então, o vetor polarização, que é chamado ou definido como P maiúsculo aqui em eletromagnetismo, tá? Vai ser o momento de dipolo total, P total, de 1 até N, os momentos de dipolo de cada partícula aqui, né? No caso de N2 e H2O são moléculas, mas em outros materiais pode ser objetos, né? Partes do sólido que a gente está considerando. Dividido pelo volume. Volume ocupado por essas N moléculas. Tá? Isso significa que, se eu representar isso aqui pela média, pelo valor médio, então N vezes o momento de dipolo médio dessas moléculas, eu vou continuar dividindo por V, e aí N sobre V é a densidade de moléculas, e Pm é o momento de dipolo médio de cada molécula. Então, a vetor polarização está relacionado com o momento de dipolo médio dessas moléculas e a densidade. Então, obviamente, quem tem mais polarização? O nitrogênio na forma gasosa ou o nitrogênio já liquefeito? Quem tem mais densidade? Hã? Líquido. Então o N aumenta. Aí você vai falar, mas o P médio é zero. Sim, é zero se não tiver campos externos. Mas se tiver campo externo, não é zero. Tá? Cadê? Aqui. Diferente de zero. Então, se eu tiver nitrogênio, colocar dentro de um campo elétrico externo, se ele estiver na fase gasosa, ele vai ter uma polarização menor do que se ele estivesse na fase líquida. E o motivo é que na fase líquida tem maior densidade. Polarização. Certo? Esse vetor, então, essa grandeza física, permite a gente caracterizar, não apenas olhando do ponto de vista microscópico, mas sim do ponto de vista de uma certa quantidade de material. Então, é a polarização de um certo material. Tá? Como é a razão N sobre V, é por ponto. É a polarização em cada ponto do material. Tá? É como se fosse a densidade da água. Quando você fala densidade da água, você não está pensando em átomos ou moléculas de água, tá? Está pensando num volume que cabem lá milhares de moléculas de água. E define uma densidade. O vetor polarização é a polarização de um volume que contém uma grande quantidade de moléculas de água, por exemplo. Pode ser para qualquer. Como a densidade está para qualquer material, densidade volumétrica, a polarização também. Então, qualquer material agora, a gente pode falar na densidade dele e na polarização que ele possui. Vetor polarização. Tá? A diferença é que a polarização depende se ele está dentro de campos elétricos externos. Principalmente no caso do material induzido. Já a densidade, em tese, não depende disso. Né? Depende, por exemplo, da temperatura. Tem outra dependência que não do campo elétrico, mas da temperatura. Tá? Principalmente. Ok? Então, polarização de um material é esse daqui. Definido pontualmente, cada ponto do material vai ter um vetor polarização que está relacionado com a densidade e o dipolo elétrico médio dessa população de átomos, ou moléculas, por caso. Tá? Outro ponto importante que a gente pode definir é o seguinte.
Como é que eu relaciono a carga polarizada com esse vetor polarização, né? Então, aqui são algumas definições que a gente faz, tá? Para acabar chegar em relações macroscópicas, mas que tenham um fundamento microscópico do resultado. Então, eu estou fazendo uma relação entre o que a gente viu por molécula e agora o que a gente vai ver por conjunto de moléculas. Tá? Então, suponha que você tenha um objeto aqui, formado por N moléculas ou partículas, ok? Digamos seja assim. Seja um material apolar, mas esteja dentro de um campo elétrico. O resultado vai servir também para o caso do material que é polar, tá? Mas aqui fica mais simples da gente resolver, ou mostrar. O que acontece com esses átomos inicialmente sem polarização? Agora eles vão polarizar, certo? Fica aqui negativo aqui, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vão polarizar ao longo do campo elétrico. Ficaria basicamente assim. Então, cada molécula aqui vai ter o quê? Um momento de dipolo PM. Eu vou falar que todos são iguais, então o P de cada um é igual ao valor médio, certo? Então essa molécula tem um vetor que está para cá, todas elas têm. E supostamente eu vou considerar, para simplificar, que todos sejam iguais. Certo? Além disso, qual seria o vetor polarização dela, desse material? Seria a quantidade de átomos por volume, que é a densidade, vezes a polarização. Então, por exemplo, um ponto aqui dentro, tem vetor polarização aqui dentro? Material? Tem, porque tem momento de dipolo, eu calculo quantos átomos tem por volume, eu calculo isso daqui. E aqui fora, onde não tem material, tem momento de dipolo? Não, desculpa, tem vetor polarização? Não, porque não tem nessa região momento de dipolo. E nem moléculas. Tudo é zero aqui fora. Então, o vetor polarização é igual eu falar da densidade. Se tem um objeto e eu perguntar para você qual a densidade nesse ponto, se fosse a água, qual seria a densidade? 1 grama por centímetro cúbico. E nesse ponto aqui, qual é a densidade da água? 0. Mesma coisa vale para o vetor polarização. Tá? Mas a ideia aqui é calcular o seguinte, olha, se eu olhar de outro aspecto, veja, essa face aqui, que terminou o material, só tem cargas negativas. Então é como se, ao fazer essa pequena separação das cargas, o resultado geral é como se aqui na superfície tivesse uma carga superficial, que é essa. Não é? E aqui dentro, teria carga? Não, porque esse positivo está próximo desse negativo, então, se ele se distanciou de um lado, ele se aproximou do outro. Então, na maioria dos casos, aqui dentro, não tem carga em excesso em nenhum ponto. Apesar de ter vetor polarização, mas não tem carga em excesso. A carga em excesso vai ficar na parte negativa e aqui também. E ó, tem carga em excesso, só que essa carga em excesso é o quê? Superficial e é positiva. Em geral, a gente não conhece o valor dessas cargas, e essas cargas elas são diferentes das cargas de metais, porque em metal a carga em excesso ela pode se mover.
E aqui não, ela apenas é um resultado da distorção das nuvens eletrônicas dos átomos. Tudo bem? Tá, então, nós vamos diferenciar agora um efeito do outro. Materiais que têm cargas em excesso de cargas que foram polarizadas por polarização e criou um efeito geral que, como se tivesse uma carga superficial desse e uma carga superficial do outro lado. Mas antes disso, como é que eu calculo essa carga em função do vetor polarização? E por que eu vou fazer isso? Bem, porque se não tivesse, o material não tivesse polarização, qual seria a carga superficial? Zero. Então eles estão relacionados. Eu vou tentar relacionar um com o outro para depois a gente fazer a definição da lei de Gauss para materiais, tá? Já embutindo esse efeito aí do vetor polarização. Tá? Antes disso, quanto que é a carga superficial nessa superfície aqui? Zero. E nessa outra? Zero. E nessa? É máximo igual essa, né? E essa daqui? Que não é nem uma área superficial, perpendicular ao campo, e nem paralelo. Quanto que daria? Algo intermediário, certo? Tá. Então vamos definir primeiro aqui, nessa superfície que é mais fácil de calcular. Como é que eu calculo a carga superficial? Eu posso pegar um certo volume bem pequeno aqui, digamos assim. E a carga superficial é a carga vezes a carga superficial, que seria quanto aí? Seria o número de moléculas que estão nesse volume delimitado aqui. Estou fazendo um retângulo, mas ele tem projeção perpendicular, com área A. Tá? Então, quanto daria esse volume aí? Digamos aqui, é uma certa espessura e perpendicular a uma certa área. Então, eu teria um certo volume, certo? Então, a quantidade de carga aqui é a quantidade N, que é a densidade, vezes esse volume. Quanto que vale esse volume? A área perpendicular vezes essa distância. Suponha que essa distância eu chame de D, seja basicamente o próprio D da separação de cargas no dipolo elétrico. Então vai ficar NAD. Tá? Mas isso não é carga, depende da carga do quê? De cada um deles aqui, né? Da separação de carga. Então, o que é Q vezes D? Q é a carga de cada uma dessas moléculas e D é a separação entre a região positiva e da negativa. Então dá quanto? Vai dar N A, que é a área transversal, vezes P. Certo? E P? O P médio. Tá? Desculpa, aqui não, ainda não põe o P. P médio. O que é o N vezes P? Hã? A polarização. Então vai estar P. Opa. Tá. Certo? Tudo bem? Até aí? Então,
QS, o módulo do QS, da carga superficial aqui, está relacionada à quantidade do vetor polarização e a quantidade da área transversal ali, a área dessa face. Certo? Então, está tudo aí. A gente pode fazer uma definição um pouco mais geral do que está aqui, para levar em conta que essa face, por exemplo, e essa outra, apesar de existir uma área, ela não possui, apesar dessa região existir vetor polarização, então tem área e tem polarização, mas o resultado é carga superficial nula. Por que será? Porque nessa região, para onde aponta o vetor P? Vetor polarização. Aponta para cá. Certo? Para onde aponta o vetor normal à área? Para cima. Então, se eu usar a relação matemática de produto escalar, ela já me dá o resultado correto aqui também, né? Ou não? P escalar A dá zero? Que é o resultado que eu espero que deva dar. Nesse caso, quando o ângulo é de 90 graus. E aqui, o P aponta para onde? Para cá também, continua apontando para cá. E o vetor normal? Para cá também. Daria P vezes A como eu espero que dê? Também, porque o cosseno é zero. E numa situação intermediária? Então agora, o P nessa região continua para cá. Mas o vetor normal tem um ângulo θ com relação ao vetor P. Então, todas essas situações aqui podem ser representadas unicamente se eu trocar o P vezes A pelo produto escalar de P e A. Ou colocar P vezes A vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? E, na verdade, ao invés de P vezes A, eu posso pôr P N tá? De N é o vetor normal à área que eu estou considerando. Aqui é produto escalar, então é o cosseno. Né? Em outras palavras, eu posso dizer que isso aqui deve ser, e essa dedução deve ser expandida para a situação P, A, cosseno θ. Vamos reescrever assim, né? Essa é uma situação só para essa face, mas se eu quiser representar para todas as faces, eu poderia escrever assim, P, A, cosseno de θ, que é o ângulo entre o vetor normal àquela superfície e o vetor polarização. Mas isso aqui, matematicamente, é expresso como P vezes o vetor área ou N A. Se eu pegar a carga superficial e dividir pela área, o que eu tenho na verdade? A densidade superficial de carga. E a densidade superficial de carga vai ser quanto aqui? P. Fazer menor a bola. P escalar. Tá? Então a definição da carga superficial devido à polarização do material dielétrico está relacionado com o produto escalar da carga P do vetor polarização. Tá? Todos eles estão relacionados porque representam o mesmo efeito. Quando eu coloco um material dentro de um campo elétrico externo, ele sofre um rearranjo das cargas elétricas que me dá uma
um momento de dipolo diferente de zero, que implica numa polarização do material diferente de zero, que faz com que um efeito global seja, de certa forma, haver cargas na superfície, e essas cargas na superfície podem ser calculadas ou representadas como P. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Não? Tá. Aqui a única diferença é que, deixei um espaço aqui, é que esse cálculo tem digamos assim, tem um menos, né, para ficar correto. Para baixo aqui foi feito em módulo, então tanto faz, né? Mas aqui, como eu estou representando, então tem um módulo e esse módulo tem relação com a direção do vetor normal nessa superfície fechada, superfície gaussiana. Uma vez que a parte que está fora não tem polarização. Não está no meio material. A parte que está dentro tem polarização. E o vetor normal na parte que está dentro está para sentido contrário. Certo? Você acaba pondo esse negativo para ficar os valores de sinal correto. Tá? Eu acabei não definindo isso claramente, né? Porque eu estava mais preocupado em indicar um produto escalar aqui do resultado. Tá?